Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? Aqui o GitHub Action, eles têm várias actions prontas para ser usada, para fazer tanto a integração contínua, executar o PHP, testes com Laravel, até mesmo fazer o deploy, verificações de segurança, entre outros tipos de automações. Mas a gente vai fazer o nosso na mão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui para o repositório e vai criar os arquivos necessários. Só que antes disso, consultando o nosso project, a gente tem que pegar a tarefa relacionada, jogar em progresso, converter ela para uma issue, relacionar o nosso projeto, atribuir ao desenvolvedor responsável e criar a branch específica para isso, né? Então aqui vamos lá, branch vai se chamar Markzal, issue 27, um shore, vou chamar aqui de setup CI. Agora voltando lá no VS Code, no terminal, tu vai dar um git fetch origin para atualizar nossas referências em relação ao repositório central lá do GitHub. Então vamos executar o git checkout para o branch que a gente acabou de criar para começar o nosso trabalho. Então agora a gente está no branch certo, vamos dar início ao desenvolvimento. Então no VS Code a gente vai na pasta GitHub, vamos criar aqui uma pasta workflows, fluxos de trabalho, e dentro dela vamos criar um arquivo chamado ci.yaml. Nesse arquivo a gente vai definir o nome desse flow, né, desse fluxo de automação. Ele vai se chamar Continuous Integration. E a gente vai dizer em que momento que ele vai ser executado. Aí ele vai executar num unpush. Dessa forma, em qualquer push ele executa, né? No caso, você vai executar na branch que a gente tiver. Mas depois que a gente fazer os testes, né? Deixar para executar um push, para a gente poder testar e verificar na própria branch. Posteriormente, para a gente testar, a gente vai mudar aqui para ele executar só em pull request. E aí o GitHub Actions ele trabalha com jobs e a gente pode definir jobs de execução. Então o primeiro job que eu vou executar, definir é o de testes. E aqui daí a gente vai dar um nome, né, pelo name para esse job. Vamos dizer onde que ele vai rodar. Então runs on Ubuntu. A gente vai usar aqui o Ubuntu latest, que é a última versão do Ubuntu que ele vai executar. E aí esse job ele vai ter passos de execução. E o primeiro passo que a gente vai definir é o checkout, né? É baixar o repositório aqui e fazer o merge com a PR para poder fazer o merge da main com essa PR, mas só localmente, só no build, né? Para executar os testes e ver se não quebra. Então aqui a gente vai usar um actions para isso, que é um script pronto, né? Chamado actions/checkout na versão 4. Então ele já faz o checkout para nós, já tem todos os comandos. Poderia fazer tudo na mão também, mas aqui essa action já faz para nós, então a gente vai utilizar ela. Só que aqui a gente vai ter que fazer uma configuração para usar aqui as referências, na verdade, relacionadas ao pull request, né? Até nesse ponto não precisaria se eu fazer só com push, mas eu já vou deixar configurado aqui, porque quando eu fazer o pull request, ele vai rodar a action, ele tem que fazer o merge da main com a pull request para rodar os jobs e verificar se nada quebra. Então aqui a gente já vai deixar configurado isso. Então aqui eu vou dar indicar pelo ref, que é um GitHub event .pull .request.head.sha para pegar o head do pull request. A gente tem essa configuração.
Posteriormente, a gente vai fazendo mais configurações, mais passos, né? Depois de ter a versão certa aqui e feito o clone com o pull request no repositório, no Ubuntu que a gente está configurando, a gente vai fazer a execução do Composer. Então, vou colocar aqui Composer, um step Composer install, e aí a gente vai rodar o quê? A gente vai usar aqui a opção Run para rodar um comando, e o comando que a gente vai executar vai se beneficiar do nosso script, que vai ser composer install.run.composer.install. O próximo comando que a gente vai executar é o PHP Unit. Então, eu vou dar o nome dele de PHP Unit, o qual vai ser executado. E também vamos executar eles através do nosso script, executando o run test. E aí ele vai executar para nós esses passos. Vamos ver se só essa etapa já funciona e fazendo um push, né? Um commit. Aqui vou dar um git status, git add ponto, git commit -am, setup ci, setup tests, setup run tests on ci, execução dos testes no CI. Fazer o commit e o git push orange markdown /27. Opa, escrevi o nome do branch errado. Me faltou o L. Pois eu mudo o nome do branch. Poderia mudar e fazer e apagar o repositório central também. O branch do repositório central. Vamos ver lá no nosso projeto. Então aqui a gente tem o nosso branch, né? Eu não vou criar PR ainda. E aqui a gente vê que ele já tentou fazer a execução dos testes e falhou. Vamos ver por que ele falhou para a gente poder corrigir. The input device is not a TTY. Aqui eu não posso utilizar o TTY como opção para o Composer install. Então só tem que usar a opção interativa para a execução. Vamos fazer essa alteração e ver se funciona ok. Então vamos lá aqui no arquivo run. Eu vou tirar a opção "-tty" para execução no comando. Então vamos aqui dar um git status, git commit -am, e eu vou deixar aqui para a gente ver. Remove tty options from run file. Vamos dar um git push orange markdown. Vamos ver aqui se ele vai identificar e começar a execução dessa atualização. Agora ele está executando. E aqui ele vai fazer a execução dos testes e todos os passos para a gente. Então, ó, ele fez o checkout, executou o Composer install e está executando aqui o PHP Unit, né, para nós. Vai executar todos os testes, né? A gente conseguiu ver aqui 3 testes. Fez o post-checkout e completou o job. E aí nosso action rodou. Rodou ok aqui para execução dos testes. Então, qual que a gente vai configurar agora? O Code Quality, que é a execução dos verificadores de código, né? Então, vamos fazer isso. Então, vamos voltar aqui no nosso projeto e a gente vai criar um job chamado Code Quality e ele vai ser responsável aqui pela execução dos linters, né? Então, eu vou criar um name. E aqui vou criando. Por que eu estou criando separado? Porque daí ele roda em paralelo. Poderia criar aqui na sequência, mas eu vou criar separado para ele rodar em paralelo. Então, Code Quality Checker. Check. E aí vai rodar runs on Ubuntu, latest,
E aí os steps vão ser bem similares, né? Na verdade é igual, até vou aproveitar que a gente vai precisar fazer a instalação. Então aqui os steps são para baixar a branch correta e no caso do pull requests também fazer o merge. E depois de instalar as dependências, a gente vai executar aqui name PHP CS, então a gente vai executar primeiramente PHP CS. Então run ./run PHP CS e da mesma forma a gente vai executar o PHP Stem. Então, PHP Stem. Então veja que até aqui facilita o nosso desenvolvimento tendo esse arquivo de execução. Então a gente fez aqui vamos fazer o commit, né? De commit -am setup run linters on CI. Vamos fazer o git push para a gente ver se ele vai executar. E aí a gente vindo na action, ó, ele já identificou e está executando. E agora percebam que são dois jobs executando em paralelo. A gente verificar aqui se ele vai dar fazendo o install das dependências. E aí vai executar primeiramente o PHP CS, verificando todos os códigos necessários, que ele está baixando também as dependências necessárias, né, fazendo pull para executar. E por fim fez a execução e os dois passaram, tanto qualidade de código quanto o testes. Então aqui a gente já tem a parte inicial da nossa integração contínua. E outra configuração que eu gosto de colocar no CI também, que é interessante colocar, e ela pode entrar aqui com uma verificação de qualidade, de código, de escrita, é garantir aqui que a gente está carregando as classes usando ali o PSR4, né? O PSR4, né? PHP Standards Recommendation 4, usando o outload de maneira correta. Então aqui a gente vai criar uma diretiva chamada PSR4 checker para fazer a checagem. E a gente vai executar o comando run composer dump outload e com a opção aqui strict PSR, para garantir que todas as classes que a gente usa estão usando o padrão ali de outload do PSR4. E caso não estejam, pessoal, ele vai gerar um exit e vai dar um erro no nosso job de code qualidade. Então vamos fazer aqui o commit, git commit -am setup PSR4 checker. Vamos fazer o git push orange e vamos ver se ele vai identificar e executar para nós. Então percebam que ele já está em execução. Está executando os dois. Vamos verificar aqui se ele vai executar corretamente. Estou fazendo a instalação, né? Vai baixar imagens e depois, posteriormente, instalar as dependências, né? Pelo próprio Docker. E aqui, ó, ele deu um problema no PSR4 checker. Na linha 15. Ele funciona somente otimizado ali com a opção Optimizer. Então, vou ter que usar ele com essa opção para ele funcionar. Então, vamos fazer essa correção. Perceba que aqui é interessante a gente verificar que quebrou, né? Então, quando quebra, ele mostra assim e a gente pode ver o erro, né? Que fica quebrado a execução da action, até se a gente voltar aqui, ela fica quebrada e a gente precisa fazer a devida correção. E a correção, pessoal, ela diz respeito aqui ao nosso dump outload. Como o próprio erro indicou, né? Ele diz que ele só funciona se a gente passar ali
a opção, na verdade, é Optimize, né? Que é essa aqui, né? Então ele exige que tenha essa opção para executar. Então vou copiar aqui novamente essa opção. E no nosso caso a gente põe essa opção aqui. E aí eu posso fazer novamente um commit. Colocando aqui a opção Optimize. E fazer o push novamente. Para ver se agora funciona corretamente. Então voltando aqui no Actions. Ele começou mais uma execução. E vamos ver se aqui se vai passar. Os testes passaram. Agora aguardando a qualidade de código. Também passou, quer dizer que o nosso comando executou com sucesso.